A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, bendizemos por tudo. Apresentamos tudo que temos e somos a Ti, bendizendo, agradecendo e louvando o Teu santo nome. Paizinho Santo, cobre-nos com o sangue de Cristo a tudo que temos e somos. E também, desde já, pedimos, Senhor, meu Deus, que a Tua graça seja sobre nossas vidas, nessa palavra e nesse tempo de oração. Tudo aqui nós consagramos para Ti, com louvor a Teu nome, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos falar, né? Quando Deus quer coração, quando Deus quer morar, quando Deus diz assim, eu quero ficar contigo, né? Então Deus acha umas N formas de fazer com que a gente chegue para Ele. Nós vamos ver isso através da palavra de Deus, Jeremias 29, um texto muito conhecido, que diz assim, Jeremias 29, 11, que diz, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus, né? Essa aqui é uma palavra bem conhecida. Geralmente a gente fica no primeiro verso, né? Eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamento de vos dar, né? Então nós gostamos muito desse aí e a gente não vai para frente um pouquinho, né? Mas se a gente for para frente um pouquinho, a gente vai ver que Deus vai falando, né? Que olha, isso aí vai ser por um tempo. Isso aí era uma profecia que estava vindo através do profeta Jeremias para o povo de Deus. Jerusalém foi invadida pelo rei Nabucodonosor, que pega todos os habitantes de Jerusalém e leva cativos para a Babilônia. E a palavra de Deus diz que Jeremias faz uma carta. E nessa carta ele vai falar para os sacerdotes, né, para os anciões, para todos os profetas que estavam ali naquele cativeiro. E ele diz, olha, Deus mandou eu dar um recado para vocês, mais ou menos isso, e ele faz uma carta e manda essa carta. E aí, nessa carta, ele vai falando, né, que Deus vai falando dos planos, dos projetos de Deus, que Deus tem para o povo. Então, só que é porque eles estavam nesse tempo de cativeiro, né, e Deus dizendo para ele, por 70 anos, eu vou deixar vocês aí. E aí, depois ele diz, eu sei o plano que eu tenho para vocês, é plano para dar o fim que vocês esperam, mas vocês vão ficar aí, né, como se Deus dissesse, agora por um momento eu vou abandoná-los aí, por um momento eu vou deixá-los a sós para que vocês sintam a minha falta. É mais ou menos isso que Deus estava falando para o povo, porque depois ele diz, olha, depois desse período, né, vocês vão orar, vocês vão vir, vocês vão me buscar, vocês vão clamar e vocês vão me achar. Mas quando vocês estiverem com o coração de vocês para mim, aí vocês vão me encontrar. Então nós vemos aqui, né, que somente, né, por um tempo Deus deixa eles e diz para eles, né, olha, eu vou deixar vocês sozinhos. E por esse tempo o Senhor diz, olha, quem sabe eles vão sentir minha falta, quem sabe, né, eu faça falta, quem sabe eles me desejem, quem sabe eles sintam saudade. A gente pensa o que Deus não pensou, né? Deus é sempre maior para tudo. Então Deus diz, olha, por 70 anos, 70 anos era uma profecia que estava por diante, aquilo que estava por vir ainda, e o Senhor dizendo, por 70 anos vocês vão ficar aí de cativos, 70 anos vocês vão ficar aí nesse lugar, 70 anos vocês podem fazer morada aí, e depois de 70 anos, quando vocês me buscarem com todo o seu coração, então eu vou vir, e eu vou sim ser um com vocês, aí vocês vão me achar, aí eu vou ser nós vamos ser novamente, né, aquela comunhão, aquela intimidade, para que vocês possam ser o meu povo e eu ser o povo de vocês, o Deus de vocês. Então nessa hora a gente vê que realmente a profecia era pesada e realmente era 70 anos, era muito tempo por diante. Então o que nós podemos tomar, Cristina, para nossas vidas, né, no dia de hoje? Amados, quando nós olhamos, né, que o Senhor, ele deixa o povo por um tempo sozinho,
Então a gente vê, né, nesse afastamento, Deus, eu creio, né, que ele queria gerar o quê? Uma necessidade do povo de Deus, voltando-se para Deus, né, entendendo quem era Deus, como que era o governo de Deus, o que Deus fazia por eles, o quanto era bom estar debaixo da guarda do Senhor. Então, assim para os nossos dias também é dessa maneira, né? Deus, ele não está longe quando nós estamos numa luta, numa peleja, passando uma dificuldade, numa doença, né? No momento que tá difícil, no momento em que tá com uma dor. Então, Deus, ele não está longe, ele está vendo, né? E ele está ali. Ele está olhando. Então, mas para nós, né, podermos encontrar o favor divino, tudo vai depender do nosso coração. Essa palavra o Senhor deu para mim no momento em que eu estava quietinha, orando ao Senhor, né? E o Senhor me revelando muitas coisas que eu não estava vendo, que eu não estava sabendo, e o Senhor me trazendo à luz, e o Senhor ali naquele momento em que eu estava de joelhos dobrados, e o Senhor vinha trazendo a revelação, e o Senhor falava, filha, é o coração. Né? É o coração, e o Senhor dizia para mim assim, guarda o teu coração, guarda o teu coração. Então, o nosso coração, né, é o que está no nosso coração, é o que traz o governo para a nossa vida. Então, quem é que está governando o nosso coração? Quando Judas Iscariotes, né, ele vai trair Jesus, Jesus sabia o que estava no coração de Judas. Então, quer dizer, Judas, ele era uma pessoa que ele era muito próximo de Jesus, ele era uma pessoa da confiança, ele que cuidava da bolsa, ele que cuidava do dinheiro, do ministério de Jesus, era Judas, era uma pessoa de confiança, era uma pessoa próxima, era um discípulo, era uma pessoa que andava junto. Então, quando a palavra de Deus diz que ele vai trair Jesus, Jesus passa um bocado, um pedaço de pão ali no molhinho do prato da carne e dá para Judas, né? Então, naquele momento, então a palavra de Deus diz que após o bocado que entrou nele, Satanás também entrou. Então, a palavra de Deus diz, está escrito, né? E após o bocado entrou nele Satanás e disse Jesus, o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu a propósito que lhe dissera isso, porque Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário, mas dessa forma, ou desse aos pobres. Então, nisso aqui, a gente viu que realmente ali no final diz que ele pegou o bocado que logo saiu. Então Jesus diz, né, anuncia para ele, você está cheio de demônio, você está cheio de Satanás no seu coração. O que tu tens para fazer, faze-o depressa. O que tu está planejando no teu coração, faze-o depressa. Então ali Jesus, ele traz a luz diante de Judas, que ele era o traidor, que ele era uma pessoa em que Jesus estava vendo tudo o que ele estava fazendo, que não estava em oculto aquela traição dele para com Jesus. Então aí Jesus diz, né, eu sei o que é que tu estás fazendo. Judas, eu sei o que é que você está fazendo. Então, naquela hora, a palavra de Deus diz, né, que Judas, ele foi tomado pelo diabo. E realmente ali depois a seguir ele foi lá e vendeu Jesus por 30 moedas de ouro. Então Satanás, ele governa no coração da pessoa. Então quando ele entra no coração da pessoa, daí ele faz ali todo o estrago, né? A palavra de Deus diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Então quando ele acha uma brecha que ele possa entrar, ele vai ali para tentar fazer de um tudo para a pessoa poder realmente, né, desestabilizar aquela pessoa. Então quando ele entra no coração de uma pessoa para a traição, a primeira coisa que a gente vê, quando a pessoa está traindo, quando Satanás entrou no coração da pessoa para uma traição, é porque essa pessoa afasta. A gente vê, né, o bocado está ali e Judas afasta. De todo o ministério de Jesus, a gente vê falar uma vez, talvez duas vezes sobre Judas Iscariotes, né? Então, quando ele vai lá reclamar, tá gastando demais, né? E depois, quando está no momento de uma ceia, Jesus diz, eu já sei quem é que está governando o teu coração. Aquilo que tu tem para fazer, faça depressa, né? Então, Jesus denunciava ali o traidor que era no meio daqueles discípulos, no meio das pessoas que eram tão unidas, tão junto de Jesus. Então, quando Jesus, ele vai olhando para Judas, ele diz, já sei que está aí o capeta, o Satanás. Então, quando ele dá o bocado, a palavra de Deus diz, e tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e era já noite. Então, a gente vê que sempre que o espírito da traição ele entra numa pessoa, primeira coisa que acontece é o afastamento.
Primeira coisa, a pessoa ela não fica bem no meio com as pessoas onde ela está traindo, porque aquilo ali, né, gera realmente um desconforto. E é tão interessante porque tudo que está em oculto vem à luz e a gente acaba sempre sabendo, né? Então a gente vê aqui que Jesus, né, quando ele olha, ele diz, né, ai daquele. Jesus diz, olha, eu sei que eu vou ser traído. Ele vai falando para os discípulos, né, antes daquele dia de ele falar para Pedro, para Judas, ele vai falando para os seus discípulos, olha, alguém vai me trair, alguém vai me trair, e vai ser um dos 12 que vai me trair. E aí ele diz, mas ai daquele pelo qual vier a traição. Então ali já havia uma sentença também sobre aquele que ia trair. Então quando Satanás ele entra no coração de uma pessoa, né, ele vai destruindo a vida da pessoa. Então ele começa com uma soberba, ele começa com orgulho, ele começa com uma altivez, ele começa com uma inveja, ele começa com uma porfia, ele começa com uma dissensão, ele começa com falsidades. Então aquela pessoa, né, a gente vai lidar com aquela pessoa, a gente já consegue entender como é que é o coração daquela pessoa, né? Quem é que está governando o coração daquela pessoa? Porque quando a pessoa ela está cheia de Deus, o coração dela reflete o Senhor. Uma pessoa misericordiosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa que trabalha na paz, uma pessoa honesta, uma pessoa digna, uma pessoa, né, que vai sempre estar conciliando pessoas. Então, quando a gente tem realmente um coração para Deus, o Senhor está conosco. Então aqui a gente vê um povo que estava longe de Deus, e aí Deus disse, eu vou deixar vocês longe, para vocês sentirem minha falta, para vocês saberem quem eu sou na vida de vocês. E daí quando o povo começa a clamar lá na frente, né, aí a gente vê que realmente a misericórdia de Deus alcança os que clamam. Então nessa noite, amados, que seja essa palavra uma palavra, não como um peso, não como uma acusação, mas uma reflexão, Senhor, de como está meu coração. Como é que está meu coração, né? De que forma nós estamos portando com pessoas, com família, com o trabalho, com lugares? Que forma nós estamos usando o nosso coração? Quem é que está administrando nossas emoções, nossos corações? Porque o Senhor diz, né? Quando tu me busca com todo o teu coração, tu vai me encontrar. Então é impossível uma pessoa com um coração tão cheia de Deus que ela não vai encontrar Deus. Ela vai encontrar Deus, ela encontra a família, ela encontra os amigos, ela encontra pessoas, ela encontra a família, ela encontra, né? Ela vai encontrando. Por quê? Porque o coração em que está cheio de Deus, ele vai indo, né? E onde ele vai, ele deixa um rastro de amor, de comunhão, é um resgate de coisas boas, né? Então, nessa noite, fique essa palavra, né? Quando busca com teu coração. Deixa tudo que realmente está dentro do coração vir para fora, que o Senhor possa trabalhar, tratar, levar, né? Então é tempo que nós precisamos, como igreja de Cristo, o Senhor está voltando e a gente tem que começar a guardar o coração, porque se Jesus vem de um momento para o outro, né? Às vezes nós não podemos nos achar o santarrão que vai ser o primeiro a subir, porque o Senhor, ele sabe quem está com a veste limpa e quem está com o coração puro, e aqueles que podem levantar mãos santas diante do altar do Senhor, aí esse sim, né? O Senhor diz, vem para o descanso. Agora, se ele encontrar um coração onde Satanás ele domina, então ele vai dizer, né, afasta-te de mim porque eu não te conheço. Então a gente tem que tomar o cuidado, que o nosso coração esteja sempre às dispensas de Deus, né? Senhor, meu coração está aqui no teu altar, Senhor, trabalha em mim, tira de mim tudo que não pertence e não me deixe ficar longe de ti. Essa tem sido a maior de todas as minhas orações nesses últimos tempos. Acima de qualquer coisa, eu digo para o Senhor, eu preciso de ti. Porque se a gente achar que a gente é tão independente, meus amados, ali na frente a gente cai. E às vezes a gente está apontando o outro e o próximo da fila é a gente, né? Então a gente tem mais aqui, ter um coração para Deus e lembrar, né, que a palavra que o Senhor deu aqui em Jeremias, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então que seja o nosso coração para o Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus, vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, sim. Sim, Senhor, exorta nossos corações com Tua palavra, nos instrui, nos ensina, Senhor. Isso aqui é ensino, Senhor, para nossas vidas, que queremos andar em retidão, Senhor. Isso aqui, Senhor, meu Deus, é o Teu Espírito trazendo a clareza, Senhor, meu Deus, do quão difícil, Senhor, é a vida daqueles que Satanás entra no coração. A gente vê Judas destruído, Senhor, destruiu a sua vida, sua família, seu futuro, seu ministério, por conta que deixou o coração dele, Senhor, ser dominado
dominados, Senhor, meu Deus, pelo dinheiro, pelo orgulho, pela falsidade, pela mentira, pelo engano e pela traição. Senhor, ai de nós, Senhor, meu Deus, a tua palavra diz, ai daquele pelo qual entrar a traição, pelo qual vir a trair. Senhor, que não sejamos nunca, Senhor, meu Deus, os que vão trair, mas coloca nossos corações, Senhor, o temor do Senhor, para sermos fiel na casa, fiel nos irmãos, fiel na igreja, fiel no trabalho, fiel, Senhor, meu Deus, na nossa família, na nossa casa, que sejamos nós os fiéis de Deus nessa terra, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, guarda nossos corações, Senhor, guarda para que nenhum mal entre nos nossos corações, e aonde, Senhor, meu Deus, Satanás ainda tem encontrado uma brecha, um lugar, Senhor, arranca para fora, que nós não queremos nada do inimigo na nossa vida, Senhor, e também nós não queremos ser canal de maldição, Senhor, meu Deus, nós não queremos destruir, Senhor, como Judas, Senhor, meu Deus, queria destruir, mas nós queremos, Senhor, ser bênção, ser graça, canal, Senhor, meu Deus, de milagres, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite nós rendemos nossas vidas para Ti, pedimos Tuas bênçãos, Senhor, deixa-nos se encontrar, deixa-nos ser um contigo, Senhor. Senhor, nós não podemos viver sem Ti, Senhor, ajuda-nos, Senhor, nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, Senhor. Senhor, nessa noite, Senhor, um clamor do nosso Espírito, Senhor, pedindo, vem Espírito Santo, toma-nos pelas Tuas mãos santas, dirige-nos, Senhor, dentro do Teu propósito, dentro da Tua direção, arranca das nossas vidas, Senhor, meu Deus, tudo aquilo que vem atrapalhando, Senhor, tudo que não deixa, Senhor, meu Deus, a resposta chegar, tudo que fecha em porta, tudo que tranca em destino, tudo que faz, Senhor, meu Deus, um mau negócio, Senhor, tudo que faz, Senhor, uma perda, um prejuízo para as nossas vidas, Senhor, arranca, Senhor, retira, Senhor, das nossas mesas, dos nossos lugares, Senhor, não dá assento, Senhor, meu Deus, aonde tiver um governo, Senhor, de trevas, aonde tiver um governo de manipulação, Senhor, de traição, de mentira, de roubo, de falsidade, em nome de Jesus, clamamos nesse dia, Senhor, assenta nas nossas mesas, Senhor, meu Deus, os benditos do nosso Pai, os enviados de Deus, os amigos fiéis, Senhor, meu Deus, que são enviados pelo Cristo vivo, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, nessa noite nós clamamos, Senhor, que a Tua graça venha sobre nossos relacionamentos, Senhor, que tenhamos relacionamentos de fidelidade, de amor, Senhor, meu Deus, assim como foi Jonatas, Senhor, com Davi, assim como Davi foi com Jonatas, Senhor, vem, Senhor, trazendo, Senhor, os fiéis da terra, Senhor, amigos fiéis e verdadeiros enviados pelas mãos do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos nessa noite, Senhor, que a justiça divina venha sobre nossas vidas, Senhor, oh meu Deus querido, vai retirando do nosso caminho, Senhor, todo tropeço, toda pedra de tropeço, Senhor, tudo aquilo que não coopera, Senhor, meu Deus, tudo que não traz o bem, tudo que se faz, Senhor, meu Deus, no engano, na mentira, Senhor, oh meu Deus querido, tudo que faz um falso testemunho, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos justiça, Senhor, justiça, vem trazendo à luz tudo que está escondido, vem trazendo à luz tudo que está escondido, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, justiça, Senhor, justiça para os teus filhos, que a verdade brote da terra e que a justiça, Senhor, venha do céu, Senhor, meu Deus, vai, Senhor, tocando, Senhor, meu Deus, onde tiver os negócios dos teus filhos, onde tiver uma causa, Senhor, onde tiver uma pendência, onde tiver um processo, que a tua boa mão vai adentrando, Senhor, em juízo santo, faz, Senhor, teu trono de justiça, Senhor, julgar pelas causas dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, vai, Senhor, meu Deus, vai dando, Senhor, aonde teus filhos estão pedindo, Senhor, um favor de justiça, que a tua boa mão vai liberando porta de justiça, porta de favor, porta de graça, que venha, Senhor, abrir as portas que trancaram, Senhor, pelas mãos de homens, Senhor, aos teus filhos, em nome de Jesus, Senhor, vai abrindo de todo o caminho, vai abrindo de todo o trajeto, vai liberando para a mudança, para uma vida nova, Senhor, para uma nova estação, em nome de Jesus, Senhor, vai remindo o tempo, aquilo que diz, Senhor, eu nem sei porque tu mandas eu orar assim, mas tu me mostra uma data, Senhor, como julho, Senhor, de 2026, como vencimento de um contrato, mas nós declaramos em nome de Jesus que nós não damos, Senhor, meu Deus, o direito a Satanás para segurar em tempo, o Senhor manda liberar, é para já, é para agora, é imediato, que tudo vai começar a mover, que tudo vai começar a mudar, em nome de Jesus,
Jesus. O Senhor diz: eis que eu ponho um ponto final em contratos, eis que eu ponho um ponto final em parceria, eis que eu ponho um ponto final aonde a graça não chegou, aonde a graça não alcançou, que a tua mão de favor vai adiante, Senhor, meu Deus, liberando o tempo para os teus filhos, remindo, Senhor, de todo o tempo. Glória, Senhor, meu Deus, assim nós declaramos, Senhor, onde tiver um documento no atraso, movimenta, Senhor, meu Deus, faz, Senhor, a justiça ser célere, ser acelerada, ser responsável, ser resposta de imediato, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu não sei porquê, mas tu mandas eu orar assim, a justiça responsabilizando, a justiça trazendo responsabilidade, trazendo recurso de volta, trazendo direito de volta, trazendo, Senhor, aberturas e portas, Senhor, colocando os teus filhos, Senhor, em direito plena, em plena faculdades mentais, Senhor, meu Deus, que possam governar seus dias, sua vida, seus negócios, suas finanças, em nome de Jesus, Senhor, eu vejo um mover de justiça, eu vejo um mover de justiça, Senhor, meu Deus, oh glória, Senhor, o Senhor trazendo em restituição o que pertence aos seus filhos em direito, em justiça, em governos, em nome de Jesus, Senhor, o governo dos céus, Senhor, tocando na terra, governo dos céus que tocam na terra, oh Senhor, em nome de Jesus, assim nós declaramos nessa noite, Senhor, que o Senhor nos abençoe, Senhor, que tua glória, Senhor, vida em abundância, Senhor, transborde, Senhor, pelos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo nessa noite, Senhor, justiça imediata aos teus filhos, assim tu me mandas eu orar, justiça imediata para os teus filhos, o Senhor fará justiça imediata aos seus filhos, aos que estão clamando justiça, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, não se espanta não, aqui quando nós levantamos a voz, é realmente para um clamor feroz, é para a gente realmente, né, colocar Satanás para correr e pedindo a mão do Senhor que venha ao nosso favor, ao nosso encontro, e assim nós vamos glorificando ao Senhor, de glória em glória, de vitória em vitória. Você aí que sabe que alguém tem uma causa na justiça, manda essa oração para eles, porque vai vir resposta da justiça para aqueles que estão esperando, viu? E tem remissão de tempo, o Senhor diz que vai acelerar para que as coisas comecem a chegar nas mãos daquele que está pedindo justiça, amém? Glória a Deus, fique na paz, Deus te abençoe.